Olá, está no ar o programa Renovação em Ação, o programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, em parceria com a Rede Século XXI. Aqui você fica sabendo dos principais acontecimentos da RCC no Brasil, aquilo que tem acontecido nos nossos grupos de oração, as moções que norteiam, que orientam a RCC. E é sempre uma grande alegria chegar na sua casa para trazer essas informações. Informações que são preciosas para você que é coordenador de grupo de oração, que coordena os ministérios, que tem participado aí nos eventos da Renovação Carismática Católica. É sempre uma alegria trazer essas informações que são as mais atuais para você e para toda a família carismática. Você sabe que na estrutura de coordenação da Renovação Carismática, além dos coordenadores estaduais, dos coordenadores diocesanos, existem os ministérios, que são os serviços prestados aos grupos de oração. Cada ministério, ele só tem a razão de existir em função do grupo de oração. Por isso, eles estão a serviço do grupo de oração para que o grupo de oração cresça cada vez mais. Tem Ministério de Pregação, Ministério para as Crianças, Ministério para os Jovens, vários ministérios que, inseridos na vida do grupo de oração, que é a reunião de oração propriamente dita, eles se colocam a trabalho, a serviço, para que as pessoas se sintam bem e façam a experiência do batismo com o Espírito Santo. No programa de hoje, você vai conhecer mais um ministério, o Ministério para Sacerdotes. E também vai conhecer o Padre João Paulo Veloso, que é o atual coordenador nacional do Ministério para Sacerdotes. São inúmeros os sacerdotes que fizeram uma experiência com Deus a partir do grupo de oração. Aliás, muitos deles fizeram uma experiência antes de ser sacerdotes. Alguns deles participando do Ministério para Seminaristas, outros a partir já de uma vida inteira dedicada à igreja, através do grupo de oração, fazendo uma experiência que depois partilham, que depois trazem para a vida do grupo de oração e continuam vivendo essa experiência carismática. O Padre João Paulo Veloso vai nos falar hoje sobre o que é o Ministério para Sacerdotes. O que significa esse Ministério para Sacerdotes? Como é que surgiu? De onde vem e para onde vai o Ministério para Sacerdotes? Muita coisa você vai ficar conhecendo hoje aqui no programa Renovação em Ação. Então quero que você acompanhe com muita atenção, porque são palavras muito precisas, aquelas que o Padre João Paulo Veloso quer dirigir para cada um de nós, para que conheçamos melhor o Ministério para Sacerdotes. Acompanhe comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, é com muita alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Padre João Paulo Veloso, da Arquidiocese de Palmas, Tocantins. Eu fui ordenado no dia 31 de agosto de 2013. Eu respondo pela Pastoral da Comunicação da minha arquidiocese e atuo na paróquia de Santa Teresa, no município de Santa Teresa do Tocantins. A minha experiência com a Renovação Carismática Católica, ela surgiu dentro dos grupos de oração nas universidades, através do Ministério Universidades Renovadas. Faço parte dessa história também, no ano de 2004. Desde então tenho caminhado com a renovação em diversos ministérios. O primeiro deles foi o Ministério de Comunicação Social. Estudava faculdade de jornalismo, me formei. Depois entrei no seminário. Ali eu tive uma outra experiência carismática através do Ministério para Seminaristas, do qual fui coordenador a nível nacional por 3 anos, de 2010 a 2012. Depois da minha ordenação, comecei a acompanhar espiritualmente o Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica do Tocantins. E no último Encontro Nacional de Formação, que aconteceu no mês de janeiro, em Aparecida, no Encontro da Renovação, eu fui convidado pela Kátia, que é a presidente do nosso movimento, para assumir o Ministério para Sacerdotes da Renovação do Brasil, também conhecido como Ministério Cristo Sacerdote. E é com muita honra, muita alegria, mas muito temor e tremor que assumo essa atividade dentro da RCC. É um ministério que se propõe a fomentar a espiritualidade carismática nos sacerdotes, que
que vieram da renovação, vieram dos grupos de oração, que tiveram a sua vocação inflamada por essa espiritualidade. E também há aqueles padres que acompanham espiritualmente a renovação ou são assessores eclesiásticos a pedido e ordem do bispo diocesano. Como é que esse ministério trabalha, o Ministério Cristo Sacerdote? A nossa diretriz, segundo o nosso diretor espiritual, que é o Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém do Pará, a nossa diretriz é promover ao longo do ano alguns eventos para que os padres que comungam dessa espiritualidade possam se encontrar, possam estarem juntos, para orar juntos, partilharem suas vidas. O primeiro desses encontros é o Retiro Nacional de Seminaristas, o Renascem, que apesar de ser um encontro para seminaristas, é um encontro também com a presença muito significativa de padres que acompanham o movimento. O segundo evento nessa linha é o Encontro Nacional de Formação, que a Renovação Carismática propõe, e o terceiro evento é o Congresso Nacional da Renovação, que acontece no mês de julho. E o último desses eventos, sempre no segundo semestre, é o Encontro Nacional dos Sacerdotes. Fora isso, esses momentos de eventos nacionais, que o padre ele pode escolher participar em um deles ou vários deles, nós também queremos focar dois outros aspectos. Como o padre pode estar ligado à RCC? Um desses aspectos é a célula básica da renovação, que é o grupo de oração. Se existe um grupo de oração naquela paróquia, o padre que tem essa espiritualidade é convidado a participar, ser um participante. Não digo um coordenador do grupo, nem aquele que sempre vai ter a palavra final, mas um com os irmãos, um com os outros, para que ele também possa beber da fonte da graça, que é a espiritualidade carismática. Participando do grupo de oração, na medida das suas possibilidades, o padre também tem muito a colaborar com o povo que está ali, naquela célula básica da RCC. E uma outra forma também do padre poder fomentar a sua espiritualidade dentro do carisma da renovação são os encontros das fraternidades sacerdotais, que estão se espalhando pelo Brasil. São encontros diocesanos onde os padres naquela diocese que comungam dessa espiritualidade, sejam diocesanos ou sejam religiosos, eles se reúnem num dia da semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para partilhar a vida, para fazer a lésbia divina, partilhar os seus anseios, as suas dificuldades, para se confraternizar e, principalmente, para orarem uns pelos outros, pedindo o batismo no Espírito Santo, uns com os outros. Assim, o Ministério Cristo Sacerdote trabalha com essa proposta de 4 eventos nacionais que o padre pode participar: o Renascem, o ENF, o Congresso Nacional e o Encontro Nacional de Sacerdotes, com a participação dos sacerdotes nos grupos de oração da Renovação Carismática Católica e através das fraternidades sacerdotais, que são esses encontros de comunhão, oração e partilha entre os padres que comungam do mesmo carisma, da mesma espiritualidade da Renovação Carismática Católica. E para auxiliar também na compreensão desse Ministério Cristo Sacerdote, a editora RCC Brasil lançou um material de formação no último ENF, o ENF 2014. Foi lançado um material de formação, a apostila do Ministério Cristo Sacerdote. Ali se encontra todo o material, a relação do padre com a renovação, da renovação com a paróquia, os papéis que o padre pode desempenhar junto à renovação, que é coordenador do Ministério Cristo Sacerdote, diretor espiritual, assessor eclesiástico, a forma como os padres podem colaborar. Esse material está disponível pelo site da editora RCC Brasil e também nas livrarias da RCC. Com muita alegria eu quero me despedir de vocês e deixar essa bênção, que Deus vos abençoe e vos torne cada vez mais santos. Amem seus padres, rezem pelos seus padres, que seus padres vejam em vocês grandes intercessores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Beata Helena Guerra, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você teve a oportunidade de conhecer, então, aí com o Padre João Paulo Veloso, os princípios que norteiam o ministério para sacerdotes na Renovação Carismática Católica. Como eu já havia dito, são inúmeros os sacerdotes que, fazendo uma experiência com Deus, continuam depois a serviço da igreja, porque o sacerdote é ordenado para a igreja, e depois, fazendo uma experiência com Deus a partir da Renovação Carismática Católica, continuam se colocando a serviço. Muitos deles como pregadores, mas sobretudo como assessores. A presença do sacerdote na paróquia, que conhecendo o movimento, traz as orientações a partir daquilo que é a orientação do movimento. Isso é algo de extraordinário, porque faz com que o grupo de oração cresça, com que as pessoas se interessem mais pelos grupos de oração. O grupo de oração está a serviço da paróquia, está ali na paróquia para ajudar no trabalho de evangelização, inserido no contexto da paróquia, orientado pelo padre que conhece a renovação, que fez uma experiência com a renovação carismática, melhor ainda. Você, sacerdote, como eu, que fez uma experiência com Deus a partir da Renovação Carismática Católica e que continua servindo o grupo de oração, servindo a igreja nesse movimento, eu louvo a Deus pela sua vida, porque a presença do sacerdote num grupo de oração, a presença do sacerdote nos encontros da Renovação Carismática é algo muito especial, porque incentiva as pessoas a continuarem buscando a força do Espírito Santo, a continuarem se doando inteiramente para o trabalho de evangelização. Como é bonito quando as pessoas se aproximam de nós para pedir uma orientação, para querer saber como trabalhar melhor a evangelização a partir do grupo de oração. E mais ainda, as pessoas ficam muito contentes quando vêm os sacerdotes que um dia fizeram a experiência com a renovação carismática, a experiência do batismo no Espírito Santo, ficam muito felizes ao continuarem vendo o sacerdote cultivando essa espiritualidade. O Ministério para Sacerdotes tem promovido diversas reuniões durante os encontros nacionais, durante os congressos nacionais, durante os encontros de formação, para que cada sacerdote saiba qual é o papel que ele tem que desempenhar dentro do grupo de oração ou no movimento em geral, no movimento como um todo da Renovação Carismática Católica. Se você quer entender um pouco mais, e você, sacerdote, que quer entender um pouco mais também sobre o Ministério para Sacerdotes, eu tenho uma super indicação para você, uma apostila que foi preparada para que você conheça o Ministério para Sacerdotes, para conhecer a identidade e a missão do sacerdote na Renovação Carismática Católica. Essa é uma apostila que foi preparada pela Comissão de Formação, de uma forma muito especial pelo padre Eduardo, lá do Rio de Janeiro, padre Dudu, tão conhecido aí pela devoção a Beata Helena Guerra. Mais informações sobre o Ministério para Sacerdotes é só entrar aí no nosso portal rccbrasil.org.br ou nos seguir pelo Facebook, facebook.com/rccbrasil. Eu espero você no nosso próximo programa aqui na Rede Século XXI.